A Advocacia Geral da União ingressou ontem com a primeira leva de ações pedindo reparação de danos contra os responsáveis pelos atos do 8 de janeiro. No total, a AGU cobra 56 milhões de reais a título de danos morais e materiais de 5 pessoas que foram julgadas e condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. Esse valor compreende os danos às estruturas do Senado, da Câmara, da Casa Civil e do STF, estimados em 26 milhões de reais. Além disso, o STF também determinou o pagamento de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. Esses condenados já são réus em ações civis públicas e agora a pasta quer assegurar o ressarcimento por todas as condenações. Além do pagamento, a AGU pede à Justiça que sejam transferidos à União valores e bens que já haviam sido bloqueados, como veículos, motocicletas e imóveis. Bom, Adalberto Piotto, pesado, né? A AGU, mais uma vez, a gente comentou, inclusive, sim, quando trouxemos a notícia anterior ali sobre as joias e o relógio do Lula, a AGU a serviço do governo, dessa vez cobrando aí 56 milhões de reais a título de danos morais e materiais. O STF já havia arbitrado esse valor de 30 milhões em relação aos danos morais, né, do 8 de janeiro, mais os 26 somados aí aos danos materiais. Vamos primeiro para a questão matemática. Os 30 é para todos os que forem condenados. Então, e os 26 seriam só para esses 26 milhões. Mas vamos lá, o que nasce errado não melhora, piora. E a gente denuncia desde o começo, assim como os advogados dessas pessoas, que lá atrás o processo jurídico não seguiu a norma que o determina. Ou seja, não houve individualização de conduta. Em vários casos nós dissemos aqui, e os advogados diziam, cadê as imagens que essa pessoa de fato quebrou? Se a pessoa quebrou, depredou, tem imagem, comprova, bom, isso é um processo, prova, acabou. A prova garante a condenação, é um elemento de condenação, mas muitas dessas pessoas, os advogados reclamaram que não conseguiram se manifestar, ou se manifestaram e logo depois já estava pronta a sentença. Então, como é que eu vou agora? Veja só como a montanha, a bola de neve de arbitrariedade, de ilegalidade e por aí vai, só aumenta. Se não houve individualização de conduta, é caso de anulação do julgamento. Mas não se está falando sobre isso agora. Está se falando que agora a Advocacia Geral da União está usando o resultado do julgamento do Supremo, que de novo não era o foro adequado para essas pessoas estarem sendo julgadas, para usar como um argumento de um novo processo agora e cobrar essas pessoas do ponto de vista pecuniário para que possam ressarcir a União dos danos que foram causados. Sim, há danos, nós vimos os danos, todos estão ali, mas quem foram exatamente essas pessoas? Se o julgamento do Supremo está eivado de dúvidas, de suspeitas de que não foi obedecido o devido processo legal, que não houve individualização de conduta e por aí afora, ou seja, uma série de coisas que não nos dão a segurança de que a justiça está sendo realmente feita, porque esse é o ponto, nós estamos denunciando isso há tanto tempo aqui. Claro que eu estou esperando a companhia e espero um dia tê-la, a companhia de todos aqueles que assinaram aquela carta pela democracia, em defesa da democracia em 2022, que defendiam o Estado Democrático de Direito e 4 exclamações na última frase. Eu estou esperando que eles se juntem a nós, porque todos nós, eu espero que eles também estejam com imbuídos desse objetivo, todos nós queremos defender o Estado Democrático de Direito. Ninguém defendeu aqui e jamais você vai ouvir desta mesa, neste programa, uma defesa de um criminoso. Não, se obviamente cometeu o crime, mas o devido processo legal foi respeitado? Houve individualização de conduta. Vamos lá, devido processo legal é o processo como um todo, de acordo com o que a lei estabelece. A individualização de conduta é o início para saber se aquela é a pessoa a quem eu devo submeter um processo. Ou colocá-la num processo, numa acusação formal. Se eu não tenho essa certeza, e a gente viu ali, né? Tem a marca digital da mão numa garrafa de água. Tá, mas isso aí é o suficiente para condenar alguém? A gente sabe que esses processos todos foram atropelados dentro do Supremo Tribunal Federal. A casa não é o lugar, a corte não é o local adequado, não é o foro adequado. Nós vemos esse tipo de perseguição.
quem depreda patrimônio público na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, quem depredou, por exemplo, o Borba Gato, um dos bandeirantes aqui da história, inclusive, de São Paulo, da existência de São Paulo, isso se deve muito ao trabalho dos bandeirantes no começo de toda a história do Brasil, tiveram que tipo de tratamento? Por que essas pessoas estão tendo esse tratamento? Então, quer dizer, agora vem a Advocacia Geral da União, imbuída de sabe-se lá qual o sentimento, e eu estou perguntando porque eu não sei. E não, vamos usar os resultados das condenações do Supremo, que está eivado de dúvidas, né, dentro do que se entendia como devido processo legal, direito à ampla defesa, foro adequado, para mover um outro processo agora pecuniário e fazer essas pessoas pagarem aí. Ela está pedindo 26 bi mais os 30, enfim. Milhões, perdão, 26 milhões mais os 30 milhões. 26 milhões. Que fossem 26 mil, que fosse R$2.500, que fosse 2 moedas de R$1. Dessas que você põe para pegar chiclete naquelas máquinas. É justo? Faz sentido? Bom, então começa por aí. Essa é a pergunta que não foi respondida. E o direito brasileiro ficou calado diante de tudo que aconteceu no Supremo recentemente.